tempranito Bom de los dia a diferentes todos lugares os y irmãos también aquí reunidos en cedinho nos Santa diferentes Cruz, lugares e aqui também em Santa Bolívia, Cruz, Bolívia, allá en Puerto Rico. e lá em Porto Rico. Que Dios los bendiga también grandemente. Que Deus os abençoe Hoy grandemente. domingo 20 de octubre Hoje, domingo 20 de de este outubro año 2024, realmente deste una ano bendición y un privilegio poder 2024, realmente é saludarles uma bênção e um privilégio a todos poder ustedes saudar a todos vocês y compartir con ustedes unos momentos e así compartilhar com tempranito vocês uns momentos assim cedinho alrededor de la palabra de Dios ao redor da palavra de y Deus todo el programa que Él está llevando a cabo. e todo o programa que ele está realizando. En segunda de Pedro, Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, no nos capítulo 1, dice, versículo 19, nos diz tenemos assim: también la palabra profética também más temos a segura, palavra profética mais a la segura, cual hacéis bien a qual en fazeis estar bem em atentos estar como una atentos, antorcha que como alumbra uma en lugar tocha oscuro, que ilumina em lugar escuro, hasta que el día esclarezca até y que o el dia lucero de la amanheça mañana e o salga en luzeiro da vuestros manhã corazones. saia em vosso Entendiendo coração, primero esto, em vossos que corações. ninguna Entendendo profecía de la primeiramente isso, Escritura que es de nenhuma interpretación profecia da privada, Escritura é de porque nunca particular la profecía interpretação, fue traída por porque a voluntad profecia humana, nunca foi trazida sino por que vontade los humana, santos hombres de Dios mas os hablaron santos siendo homens de Deus inspirados falaram sendo por el inspirados Espíritu Santo. pelo Espírito Santo. Y esos hombres que hablaron, E esses homens que los cuales fueron falaram, inspirados por el Espíritu Santo, esses homens son que falaram llamados que foram inspirados profetas. pelo Espírito Santo são chamados Un profeta profeta. es igual, Um profeta es la é igual, palabra de Dios. é a palavra de para Deus su tiempo. para seu tempo. Pueden tomar asiento si están, Podem assentar los que están en pie, por favor. os que estão em pé, por favor. En el mensaje La Profecía Viva Na mensagem A Profecia Viva, nos dice aquí el doctor William Soto Santiago, o Dr. William Souto Santiago diz aqui lo assim: cual fue predicado el 1 de febrero de 1987 que foi pregado en Cayey, 1º de Puerto fevereiro de Rico. 1987 em Nos Cayey, dice, Porto Rico, nos diz assim: fue la profecía viva llamada Juan el Bautista, foi a profecia viva la chamada que João caminó Batista, en medio del pueblo, a que caminhou no meio do povo. ya no era letra, Já não era era uma profecia mais em letra, carne humana. era uma profecia em carne Luego, humana. Jesús de Nazaret, Depois, profecia Jesus de messiânica Nazaré, viva, a profecia messiânica caminhando no meio do viva, pueblo. caminhando no meio do Já povo. não tinham que levar essa profecia Já um não rollo tinha que e carregar colocá-la aquela aqui e essa allá, profecia em um sino rolo que e essa colocá-la profecia e viva lê-la aqui não ou lá. se deixava Mas aquela levar para profecia cá viva e não para se allá, permitia sino ser que ele levada para cá ou caminhava para hacia lá, adelante, senão que ele conforme caminhava para ao diante programa divino. conforme o Porque programa todos os divino. profetas são guiados Porque por el todos os Espírito de Deus, profetas são pelo guiados Espírito pelo Santo. Espírito de Deus, o Espírito Agora, Santo. quando essa profecia Agora, quando essa profecia recebe já vida, entonces não podem correr a la persona, a esse homem, então não podem pegar colocá-lo essa pessoa, onde esse homem, quiera. e colocar ele aonde queiram, Essas pessoas, aonde essas ministros pessoas ou queiram, hermanos, ministros e não irmãos. podem agarrar Não podem pegar essa profecia viva essa e colocá-la profecia onde eles viva e queiram. colocá-la onde eles Porque queiram. Essa profecia já aí Porque viene a ser la aí essa interpretación profecia vem a de ser eso a interpretação profetizado disto que foi e que profetizado agora allí está e que agora sendo traída ali a viva, está sendo trazida essa a vida profecia, essa profecia, essa palavra. Agora, sigue dizendo, quando Agora a vejam, profecia continua está em dizendo, letra, quando a profecia está em querem letra, levarla para cá, querem levá-la para aonde cá, quiera, para lá, e aonde fazer com ella querem, lo que aonde la gente querem, quiere. e fazer com ela o Pero que as quando a pessoas profecia querem. está viva, Mas quando a hecha profecia carne, está viva, está está hecha encarnada, já essa profecia então viva essa está profecia para realizar o viva programa que Deus está tiene para esse tempo. realizar o programa que Deus E tem nadie para le esse pode tempo. hacer lo que desea, E ninguém pode fazer sino o que que la deseja. profecia viva hace aquello para lo Mas cual a profecia ha tomado viva faz vida. aquilo para o qual quando a recebeu profecia vida.
E quando a profecia vem à vida, é o tempo maior e mais glorioso dessa profecia. É o tempo que se pode entender corretamente a profecia que primeiramente estava em letra. É o tempo que podem obter o maior benefício da parte de Deus através dessa profecia. É o tempo que essa profecia dá bênção, reparte bênção para os seres humanos. E é onde se sabe quem é o que crê e quem é o que não crê nessa profecia, porque já está viva. Porque ao Deus cumprir essa profecia em carne humana, então aí é que verdadeiramente se sabe quem creu no que foi falado pelos profetas, que seria o cumprimento dessa palavra trazida à vida, ou seja, Deus cumprindo o que Ele prometeu. Então aí é que se sabe quem é quem. Aí é que se sabe se são crentes ou não. Vejam ali, Jesus apareceu e eles estavam ali com o rolo e com tudo que os profetas falaram, mas ali estava a palavra vivificada. E não estavam crendo no que eles liam todos os dias, mas bem, estavam condenando essa palavra que eles professavam que criam. Ou seja, que aí vieram a ser vindicados como incrédulos. A própria palavra os condenou. Não serviu de nada ter toda a mensagem, ser estudiosos, tirar tempo para estudar e ler, e ler, e ler, e ler. Se quando essa palavra recebeu vida em Jesus, o jovem carpinteiro de Nazaré, não creram nele, não serviu de nada. E podiam dizer, nós já temos tantos anos, ou eu sou ministro de tantos anos e tenho um alto conhecimento da mensagem, um vasto conhecimento da mensagem. E quando essa palavra recebeu vida, não creram nele, não serviu de nada ter tanto tempo na mensagem, se depois não iam crer. Não serviu de nada para eles. Estavam condenando e fazendo o que os Salmos estavam dizendo, do qual Davi tinha falado quando profetizou, que transpassaram minhas mãos e meus pés e pode contar todos os meus ossos. Eles estavam cantando esse salmo e estava crucificando ali a palavra vivificada, a profecia trazida à vida em Jesus. Essa mesma palavra os condenou. Agora vejam, continua dizendo, por isso São Pedro dizia que era necessário estar atentos à profecia, a palavra profética, porque Deus não pode fazer nada senão o que contém a palavra profética, em palavras mais claras. O plano de Deus para Ele fazer todas as coisas é a sua palavra profética. Você não encontrará Deus fazendo nada a não ser que seja conforme a sua palavra profética. Vejam, na página 18, desta mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, ali o reverendo William Branham nos disse: não, nós não receberíamos Amós hoje em dia, porque como Israel nós também fizemos pacto, aliança. Pensamos que é vontade de Deus porque as nossas denominações estão crescendo. Vocês sabem que milhões se uniram aos protestantes e católicos. Ambos continuam crescendo em número. E por isso creem estar sendo abençoado por Deus. Mas não tem sentido, é carne de canhão e cinza atômica. É a ira de Deus se preparando para explodir. Aí ele escreve do lado esquerdo, bombas atômicas. Vocês me escutem, eu lhes direi a palavra do Senhor. Amém?
vamos nos observar e vamos observar o mundo, a nossa nação. Estamos unidos à nação, às Nações Unidas. E o que tem ali? Um montão de ateus. E nós temos a audácia de não permitir uma invocação antes de começar as sessões. Eu não terminei de ler aqui. Como podem dois caminhar juntos se não estiver de acordo? Deus não faz nada sem revelar a seus servos, os profetas. Como pode dois caminhar juntos se não estiver de acordo? Nós temos maometanos, budistas, ateus, todo tipo de coisa junta. Você pensa que Deus pode morar em algo assim? Falando das Nações Unidas, da ONU. Você diz, nós temos uma aliança, um pacto, temos uma proteção ocidental. Eles tinham a proteção de todas as nações vizinhas, mas aquele profeta disse, Deus lhes destruirá, o mesmo Deus que vós dizeis que servem, destruirá vocês por causa da vossa estupidez. Nesse dia, ele dirá o mesmo. Ele trovejaria contra a casa branca e contra a mais pobre casa. Ele trovejaria com a palavra de Deus, porque essa é a maneira de um verdadeiro profeta. Olha para nós, as igrejas. Somos a Santa Igreja Católica Romana. A Bíblia diz que é uma rameira. Nós somos os patriarcas dos pais. As igrejas protestantes se uniram e são conhecidos como Concílio Mundial da Igreja. São prostitutas, filhas da grande rameira. É o que a Bíblia diz, e é exatamente o que são. Agora, todas as igrejas estão juntas. Encontrei o Sr. Cones, um amigo meu, um irmão do estado do Arizona, e eu disse, eu suponho que você está assistindo uma boa igreja metodista. Me respondeu, eu saí dela quando se uniu ao concílio de igrejas. Eu disse, Deus te abençoe, irmão. Você está perto do reino. Sim, Senhor. Dogmas, dependendo das associações com doutrina de feituras humanas e deixando a palavra de Deus. O que precisamos é um profeta que faça vocês tremer com a palavra de Deus. Eles procuram segurança entre eles mesmos. Nós, os pentecostais, unimos ao Concílio Mundial da Igreja, porque ali temos confraternização e os ganharemos para Cristo. Igualmente, uma mulher que vai no bar embebedar com seu marido e ganhá-lo para Cristo, ou vice-versa, insensatos. A parte do território do diabo, quando algo nega a palavra, eu me aparto disso, eu me separo disso, eu me separo deles. E por isso eu tenho que estar contra toda denominação, porque isso é contrário à palavra. Deve fazer com que todo crente se sinta da mesma maneira. Agora veja como aqui o nosso irmão William continua dizendo. Assim aconteceu no tempo antediluviano. Assim aconteceu depois, no tempo de Moisés. Tudo o que aconteceu no tempo de Moisés e a liberação do povo hebreu foi a palavra profética viva. A palavra profética se manifestando em e através de Moisés para cumprir a promessa que Deus tinha feito ao povo hebreu para aquele tempo. Agora vejam, um profeta, você o encontrará fazendo e cumprindo tudo conforme o que Deus prometeu. Mas vejam o que lemos ali. As igrejas que se unem a esse Concílio Mundial da Igrejas, vocês vejam que todos eles estão dirigidos por doutrinas, credos e tudo isso humano. Mas ali não tem a direção do Espírito Santo. Ali não tem a direção de um profeta. Agora, quando diz que envia um profeta à terra, todo o céu e todo o programa divino o respalda, porque ele vai como assim diz o Senhor, e ele vai cumprindo tudo que está nessa palavra profética, trazida à vida com a presença desse profeta. Agora realiza o trabalho para o qual Deus o enviou, para essa era ou para essa dispensação. E o que será? E o que é essa palavra profética trazida à vida para esse tempo final? Logo veremos um pouquinho mais adiante. Aqui continua dizendo, o maior
que possa acontecer nesse planeta Terra é o cumprimento da palavra profética. É a maior obra que é realizada nesse planeta Terra. Nessa mesma mensagem que estamos lendo, na página 16, ali nos diz, quando deram tapinha na costa, agora vamos ver se é um pouquinho antes. Desde a página 15 embaixo diz, Jesus disse, vocês com suas tradições invalidaram a palavra de Deus. Essa é a maneira de um verdadeiro profeta. Não é fácil. Não é o que as pessoas pensam que é pular e saltar e gritar e todo mundo dando tapinha no ombro. Isso é um sinal de que você não é um verdadeiro profeta. Esse é um grande sinal que testifica que você não tem o que você diz que tem. Quando deram tapinha na costa, era quando tinha um punhal escondido. Ninguém pode dar tapinha e nem vir com melação, com elogio, vir com melação. Ninguém poderá dar tapinhas e nem vir com melação com um verdadeiro profeta. Ele sempre lhes vai dizer a palavra do Senhor. Eu me lembro quando ele me dizia, toma cuidado com fulano e ciclano, porque ele tem um punhal na costa. Não te descuide dessa pessoa. E desta, e desta, e desta. Agora vejam, todos que ele me mencionou, nenhum está seguindo a coluna de fogo. A terceira etapa em seu cumprimento, na palavra profética viva trazida à vida nesse tempo final. Nenhum está. Ou seja, que essa palavra que ele me falou era assim diz o Senhor. Cumpriu tudo o que ele me dizia, incluindo pessoas que não iam estar de acordo com o cumprimento da visão da carpa. E isso é triste, ver pessoas que ajudaram tanto a obra e terminem na beira. De que lhes serviu? Se no final não receberam, não identificaram essa palavra profética trazida à vida, cumprindo o que foi prometido, que ele faria para o fim do tempo, a qual estaria dando a fé do rapto aos escolhidos. Mas quando Deus promete algo grande, ele cumpre de uma maneira simples. A própria simplicidade faz eles tropeçar. E eles tropeçaram. E então eles começam a interpretar a palavra, se põe a interpretar o que foi trazido pelo precursor, algumas coisas, porque outras não as leem. Para algumas coisas sim está vigente, e para outras coisas fala, essa já é uma mensagem passada. Agora vejam, quando começam a raciocinar e dar interpretação pessoal a essa palavra profética que foi falada, então aí já colocam a vaca comendo em cima da árvore. Mas quando o escolhido de Deus vê essa palavra profética que foi falada, e a ver nas mensagens, por isso ele dizia, está nas fitas, ficou gravado, ficou escrito, não acrescente, não tire, para que quando essa palavra profética fosse trazida à vida, o escolhido ia identificar essa palavra sendo cumprida, trazida à vida, no cumprimento do que foi falado ali. Eles estavam lendo o que seria o cumprimento. E quando veio o cumprimento, o que dizem? Mas isso é a palavra encarnada. Isso é o verbo no meio do povo. Recebeu vida. Agora eu tenho a letra, mas também a tenho caminhando, a tenho falando e correndo. Isso está chorando, eu a tenho chorando também. E a tenho se regozijando. Quando está regozijando, em ambas as formas, a tenho escrita e a tenho com vida, essa palavra.
Agora tem alguns que ainda a têm escrita. E de que serve ter a escrita ou ter todas as mensagens e não ter nada? Porque não tem essa palavra com vida. A tem em letra. Agora continua dizendo, se ao céu que vamos é tão grande e nós não podemos nos alinhar com coisa tão pequena, ou seja, com o alfabeto, então como poderemos nos alinhar com o Espírito Santo? Tem que se alinhar com a palavra. E aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E essa é a maneira de um verdadeiro profeta, ainda que tenha que tornar a nação em pedaços. Essa é a forma. E um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem, na página 17, diz assim, eu não sei quanto tempo de vida me resta, mas até esse dia eu estarei na palavra. E recorde que o quarto Elias é que está falando aqui. O Espírito Santo operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação no reverendo William Branham. Quando eu me encontrar no juízo, eu estarei do lado da palavra. Isso é o que eu creio, isso é a verdade. Não, você não pode fazer essas coisas e ter o Espírito Santo. Um é contrário ao outro. Eu vi a esposa de ministro sentada na congregação com uma roupa que se via horrível. E dizia, você não tem direito. Eu tenho sim, é a palavra de Deus. Pregue toda a palavra. Se você passar essas coisas por alto, você está agindo como um pregador que tem um coração de galinha que talvez nunca foi chamado a pregar. Para algumas coisas, sim, pegam a mensagem, mas para outras, não se atreve nem a mencionar e nem ler, porque na congregação tem pessoas que estão fazendo essas coisas. E podem pôr a um lado e tirar e ficar só. Mas podem tirá-lo de lado e ficar só. Mas é melhor ficar só do lado de Deus e não ter nenhuma pessoa ali. Ou começa a falar, não, isso aí é para um tempo passado. Agora pode usar calça comprida, pode continuar maquiando, pode continuar cortando o cabelo, isso não tem problema. Da forma que queira, Deus fez uma promessa e eu creio na mensagem e eu serei transformado. Bem, já tem que falar desde agora que uma pessoa assim não irá no rápido. O que pensa assim e que fala e prega assim, para a congregação que podem fazer o que de vontade, como ele falava, pinte, se quer pintar, corta o cabelo, se quer cortar o cabelo. Coloca calça comprida, se querem usar calça comprida, faça o que queiram. Como falamos nesses dias. Por quê? Porque o ser humano tem livre-arbítrio, mas no dia do julgamento, a minha voz também vai ser ouvida e serão condenados pela mensagem que o Senhor trouxe por meio dos profetas, e o que Deus fez foi engrandecer sua palavra. Agora vejam tudo que o irmão Branham trouxe, como nos foi dito pelo Dr. William Soto Santiago, essa mensagem está vigente. Deus não muda a sua maneira de pensar. Agora, uma coisa é isso que estamos falando, e outra coisa é trazer coisas de uma era passada. Agora não vai se pôr a dizer que estamos trazendo coisas de era passada. Vamos falar claro e ser sinceros. Tem que olhar por todos esses ângulos, porque quando diz que a mensagem está vigente, fala de como Deus é e de como Deus quer cada filho e filha de Deus. E isso abrange outras coisas mais. Mas, veja, porque, por exemplo, a dispensação da graça está fechada. E de lá não vamos trazer coisas que eram feitas na dispensação da graça, viram? A pessoa tem que olhar por todos os ângulos. Agora veja, continua dizendo. Pregue toda a palavra. Se você passar essas coisas por alto, você está agindo como um pregador que tem coração de galinha, que nunca foi chamado a pregar. Mas um verdadeiro servo de Deus permanece na palavra.
As esposas dos ministros sentadas na congregação, com sua roupa, com anel, com brinco, com maquiagem, cabelo curto, Deus assinala tudo isso como imundícia e dizer que vocês têm o Espírito Santo. Eu estava pregando em Fênix um tema assim, e a esposa do ministro sentada no púlpito com o cabelo tudo puxado para cima como se fosse um homem e com uma roupa tão apertada que não podia nem se abaixar e ajoelhar. Sentada, a roupa subia como 4 polegadas acima do joelho, pulando e saltando e dirigindo os cânticos, hino. Eu condenei ela tão forte como pude. Claro que ele não vai me convidar nunca mais. E eu não penso que ele vai fazer, não espero que ele faça. Mas agora ele sabe a diferença entre o certo e o errado. Como eu também tenho falado, e muitas vezes o que falaram é, isso não é para esse tempo, isso já passou, agora estamos em um novo tempo, agora pode. Mas vejam, diz, quando eu estiver no julgamento, o sangue deles não estará em minhas mãos. E quando eu estiver no julgamento, no juízo, o sangue dessas pessoas, desses ministros, irmãos que me escutaram e continuam me escutando, não estará em minhas mãos. Outro dia um homem fez um comentário perante alguns dos meus amigos em certa cidade onde eu tinha estado. Vocês conhecem o irmão? Eles falaram, nós tivemos o irmão Branham aqui uma vez. E esse homem disse, oh, o irmão Branham é um homem bom. Ele sabia que nenhuma acusação podia fazer contra a minha pessoa. E o homem disse, mas não escute as fitas dele, porque ela vai confundir você. E casualmente ele estava onde, meus amigos, que falou, um momento, cavalheiros. E eu estava confundido, até que eu vi a fita. E é tão formoso quando a gente recebe testemunho dos irmãos desse tempo final que dizem que estavam confundidos e não sabiam qual seria o próximo passo. E estavam confundidos, diziam, Senhor, e agora? Nosso irmão ele se foi, e agora? E quando escutaram, sentaram e escutaram, então foi aberto o entendimento delas por completo e conseguiram ver essa palavra profética trazida à vida e disseram, mas isso era o que eu necessitava compreender e agora eu entendo, agora eu compreendo. Mas outros, eu leio isso me confunde, eu leio por ali, me confunde, como tem um extrato que colocam por aí cada momento, onde o irmão William fala de pessoas que pegam a mensagem e lê para os papagaios, mas isso são eles mesmos que fazem, porque quando Deus pega a sua palavra e a coloca bem, para eles é ler para papagaio, mas para os escolhidos de Deus é a palavra alinhada, onde vai abrindo todas as profecias para esse tempo final. E vejam, a uns lhes abre o entendimento, lhes abre os olhos espirituais, e a outros os cega a própria palavra, a mesma palavra. E pessoas tão simples que falam e me dão esse testemunho. E outras que dizem, não, eu não escuto, porque eu não entendo o que ele fala, eu não compreendo. Isso confunde muito a gente. E outro fala, não, eu estava confundido, agora eu não estou, agora eu estou vendo bem claro tudo. Então vejam o que é a predestinação. A uns fechará os olhos e a outros lhes abrirá os olhos. Não é do que quer, nem do que corre, mas é de Deus que tem misericórdia. Um momento, o homem falou, um momento, cavalheiros, eu estava confundido, até que eu vi as fitas, e essa é a diferença. Depois disse, eu não podia entender como Deus tão santo. Essa pessoa falou, essa pessoa que antes não entendia e estava corrigindo. Eu não podia entender como Deus tão santo podia estar de acordo com todas essas coisas que vocês fazem. Muitos me diziam, ministro dizia, nós não podíamos compreender, não conseguia compreender da maneira que o povo estava e no passo que estava indo.
íamos receber a transformação e o rapto. Precisava de algo, faltava algo. Nós não podíamos estar assim. Íamos direitinho para a grande tribulação. E ele falou isso. Que iam passar pela grande tribulação. Vê? Agora, se não acontecesse o que aconteceu, mas graças a Deus, que Deus, em seu programa, tem os ministérios de Moisés e Elias no meio do povo, lhe trazendo liberação, fazendo essa separação, reunindo o povo e pondo o povo no lugar santíssimo na era da pedra angular e recebendo a fé do rapto, e pondo a casa em ordem, limpando a casa, para obter a plenitude de Deus, para receber a plenitude de Deus. Continua dizendo, o nosso irmão Branham continua dizendo, a mesma pessoa, mas com outro em outro lugar. Pouco tempo disse, o irmão Branham é um profeta. Ele pode discernir as coisas, mas não escutem a doutrina dele porque é errada. Vejam, esse que falou que não ouvisse a fita, que vai confundir a pessoa, que a pessoa ia se confundir. O irmão Branham disse, tem que estar doente, tem que estar doente. Como pode expressar desta maneira? Você não sabe reticência. Eu não sou profeta, mas se a palavra de Deus é verdadeira, vem ao profeta. A palavra do Senhor veio aos profetas. Eles a interpretaram. Essas revelações não têm nem sentido. Somente está tratando de se esconder essas coisas que essa pessoa falou, que considera o irmão Branham um profeta e que ele pode discernir certas coisas, mas não escutem a doutrina dele porque está errada. Ele diz, essas expressões nem sequer têm sentido, somente está tentando se esconder atrás de uma denominação. Um dia desses serão destruídos e perecerão no inferno, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Eu edificarei minhas esperanças para sempre sobre essa rocha, sobre a palavra do Senhor. E que tudo demais se afunda, mesmo que eu perca tudo demais. Meus amigos, minhas amizades, é em Cristo Jesus. Outro dia esse rifle explodiu e eu pensei que estava morto. Eu senti que a paz me rodeava. Olhei à minha volta e pensei, bom, é isso. Que bem uma denominação poderia me fazer naquele momento. E o que seria qualquer organização? Eu teria que enfrentar o julgamento severo de Deus para ser julgado por sua palavra. Mesmo que eu tenha ferido e açoitado muitas pessoas, mas eu estou tratando de tirar o grão genuíno da palavra de Deus e edificar uma alma para a eternidade. E o que é que Deus está fazendo nesse tempo final? Tirando o grão, esse grão genuíno da palavra de Deus, para edificá-lo por meio da palavra. O Espírito Santo edificar essa pessoa, limpar essa pessoa e lançá-la na eternidade. Isso é correto. Permita que Deus tome você nas mãos dele e converta você em um filho obediente. Agora, nosso irmão William continua dizendo, eu estou na mensagem a profecia viva. As obras do ser humano é temporária. A obra de Deus é eterna. Os mensageiros de Deus são eternos. É para viver por toda a eternidade. Seu programa é um programa para benefício dos seus filhos. Muitas pessoas, através das eras e dispensações, gerações e séculos passados, não compreenderam a palavra profética e pensaram que qualquer pessoa pode lidar com a palavra profética, mas não é assim. Nem veio por vontade humana, e nem pode ser interpretada por vontade humana, e nem pode ser administrada por vontade humana. Se você é o ministro, você não é o ministro, você não pode ministrar a palavra de Deus, menos ainda se você não for profeta. Ou seja, que isso é algo tão delicado. Usurpar a posição de um ministro e mais ainda de um profeta. E tudo que fale e tudo que injete de suas próprias interpretações e produz um efeito no que o escuta, você é responsável. E nem pode ser cumprida por vontade humana,
mas tudo tem que ser divino, da parte de Deus. Nessa mesma mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, na página 7, diz assim: eu gostaria de ler aqui uma porção da Escritura, leamos Amós 2,4. Assim diz o Senhor, por 3 pecados de Judá e pelo 4, não desviarei o seu castigo, porque menosprezaram a lei do Senhor, a palavra, irmão Branham disse, e não guardaram suas ordenanças e fizeram os errar, as suas mentiras, após as quais seus pais andaram. Eles tinham a palavra, o irmão Branham disse. Eles tinham a palavra, mas acrescentaram as mentiras deles à palavra e desviaram, como anteriormente os pais deles tinham feito. Vocês viram o motivo? Eles tinham se desviado porque tinham dado as suas próprias interpretações da palavra. Igualmente hoje, cada um dá a sua própria interpretação da palavra. Que repreensão do Senhor esse profeta trazia. Todo aquele que lê o profeta Amós notará a firmeza desse verdadeiro profeta de Deus. É considerado como um profeta menor, já que não permaneceu muito tempo, mas ele realmente colocou o machado na raiz das árvores. Era um profeta sem medo, porque tinha a unção de Deus e vinha com ele. E com ele vinha, ou assim diz o Senhor, para trazer a correta interpretação da palavra de Deus. Um pouquinho mais adiante, na página 13, diz assim: não importa a forma que for, a palavra de Deus vem ao profeta. A verdadeira interpretação da palavra vem. Ninguém pode pegar a palavra e vir e lidar com ela, com essa palavra profética, e começar a explicar isso é assim, isso é assim, isso é assim. Por mais que tratem de estudar e falar e dizer que isso é assim, e eu vejo isso assim, assim e assado, se o Espírito Santo não estiver aí, operando algum ministério para essa era ou dispensação, pois a pessoa está fazendo por seu próprio raciocínio. E esse Espírito não é de Deus. Então Deus envia. Agora vamos ver um pouquinho mais adiante. O que é que Deus envia quando isso acontece? Continua dizendo, a profecia de Deus é o maior que um ser humano possa receber, possa escutar. A profecia escrita é grande e quando se cumpre, essa profecia é engrandecida por Deus, essa profecia que estava escrita. O que tem a profecia escrita, pois, tem algo grande. Mas os que têm a profecia escrita e também a têm em vida, isso é algo maior, isso é o dobro, Isso é o dobro, é o total desta profecia que estava escrita. Isso é o todo. Continua dizendo, e quando a profecia está em pleno cumprimento, já sendo uma profecia viva, quando essa profecia viva se expressa, não pode ter outra mensagem, senão a mensagem que revela o que está sendo realizado conforme a profecia escrita, mostrando através da profecia escrita o que é a profecia viva. Ambas se concordam em uma. A profecia escrita se funde com a profecia viva e se torna uma mesma coisa. Vem a ser a palavra encarnada. E aí surge a mensagem que corresponde a esse tempo. E essa mensagem vem a ser o pão de vida eterna, a água de vida eterna, o maná assinalado para esse tempo, conforme a esse programa divino. E nesse tempo que tem sede, tem o convite para que venha e tome da água da vida gratuitamente e coma do pão de vida eterna. Fora dessa mensagem da palavra que surge, da profecia viva, não tem outra mensagem de vida eterna para o ser humano, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é uma questão de procurar uma religião, ter uma religião, ou pertencer a alguma religião ou seita religiosa, mas receber a palavra de vida eterna que vem através da profecia viva para esse tempo. Assim foi no tempo de Noé. Uma mensagem simples, um mensageiro simples, mas com a palavra de vida para aquele tempo.
E nessa mesma mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, vejam na página 21, nos dice 21 embaixo, já para 22 diz, você se pergunta, como foi possível a Amós predizer tais males quando tudo parecia tão bom? Eles tinham comida de sobra, tinham roupa para usar, tinham grandes igrejas, tinham dinheiro e tinha luxo por toda parte. Bailes e imoralidade, tudo ia muito bem. Igualmente como a nossa América, a televisão cheia de piadas sujas, mulheres nuas. Você não tem que olhar na televisão, somente olhar à sua volta, você já vê a imundícia que tantos homens como mulheres estão envolvidos. Jovens, rapaz e moça, Jezabéis, fumando, bebendo, Jezabéis, demônios sujos se chamando metodista, batista e presbiteriano, católicos e pentecostais. Não é à toa que fechou os olhos, o profeta fechou os olhos quando viu tudo isso. Oh, nós temos 1 milhão a mais de convertidos, grandes igrejas, não sabemos o que fazer com o dinheiro. Você não crê que Deus está nos abençoando? Não, vocês estão fora da palavra. Irmão Branham, você quer dizer que Deus vai destruir? Irmão Branham, você quer dizer que Deus vai destruir? Isso sim, Ele vai destruir a todos. Como você sabe? Amós, como você soube? Da mesma forma que um médico diagnostica um caso. Quando o médico descobre a enfermidade que está no paciente, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que o paciente tem. Ele sabe o quão avançado está o caso e o que vai acontecer. Assim é a maneira de um verdadeiro profeta. Quando ele vê que o pecado avança como um câncer e o estado está avançado até nos pentecostais e demais, então já não tem mais volta. De toda forma perecerão. Assim Amós pôde diagnosticar o caso, e ele o fez com a palavra de Deus. E assim é com um verdadeiro profeta. Ele diagnostica o caso e fala, mulher, você não vai enfrentar o juízo com o cabelo curto. E você sabe mais do que isso. E vocês, pregadores que negam a palavra de Deus e se unem às organizações que tiram o corpo quando o problema surge, vocês lêem a mesma palavra que os profetas leram. Ele diagnosticou o diagnóstico do caso, diz morte, separação. Viram? Tem a mensagem, a lei, e não veem a profecia cumprida. Não veem o que Deus está falando e está cumprindo. E que o povo, tanto o ministro quanto o grupo, fazem. Ou seja, aí é que nesse tempo final, ele está realizando essa obra de separação. É a mesma palavra que faz. É a própria palavra que faz a separação. Igualmente o médico. Ele conhece o caso, conhece os sintomas. Vejam essa nação. Quando você diz... liquidaram os pentecostais quando eles não permitem você pregar em suas igrejas, porque você diz para as mulheres a respeito do cabelo curto e a Bíblia condena. Com medo de você falar alguma coisa, reticência. Um pouco mais adiante ele continua falando do médico na página 23, vejam. Ele continua dizendo, o médico diagnostica o caso, ele está vendo mal. Um verdadeiro profeta diagnostica o caso pela palavra. O doutor anota os sintomas, isso é certo. Ele observa os sintomas e observa o que acontece com o paciente, e observa o quão avançado está e fala, nada pode ser feito. E o verdadeiro profeta toma a palavra de Deus e diagnostica o caso e dá o remédio. Mas as pessoas gospem na sua própria cara. E o que vai acontecer? Vão perecer, isso é tudo. Amantes do prazer, montão de hipócritas, amadores do mundo. Mas assim é um verdadeiro profeta. Ele viu a enfermidade. Ele viu que tinham se separado da palavra. Eles viram a palavra e sabiam o resultado. Ele viu a palavra e viu o resultado que haveria de vir. Ele viu o luxo, viu as atuações da mulher, viu como os sacerdotes se comportavam, como afastaram da palavra e da adoração a Deus. Ele tinha resposta para tudo aquilo. Esse Deus que vocês dizem que estão servindo, destruirá vocês.
E isso aconteceu lá, e hoje acontecerá o mesmo, se não se consertarem, endireitarem. Por quê? Porque vocês não guardaram os meus mandamentos. E, no entanto, pensavam que estavam fazendo. Vejam, estavam cegos. E nesse tempo ainda tem muitos cegos. Não terminei de ler aqui? O segundo capítulo, versículo 4. Porque eu te escolhi de toda a família da terra e, no entanto, recusas caminhar em meus mandamentos. Você pensa que aquele profeta careca e com seus olhos como fogo, brilhante, falando àquele sacerdote, dizendo a eles: o Deus que vocês, hipócritas, pretendem servir, destruirá vocês. Você acredita que eles cooperariam com ele? Prova hoje, para ver se não acontece a mesma coisa hoje. Mas ele era um verdadeiro profeta, ele tinha a palavra. Vamos ler a Miqueias, quando enfrentou Acabe. Ele conhecia a palavra, ele lhes revelou a palavra de Deus. Por quê? Porque Miqueias julgou a sua visão ou doutrina com a palavra de Deus e comprovou que a sua doutrina e a palavra era a mesma coisa, porque a palavra dizia que Acabe estava maldito, amaldiçoado, e Deus permitiria que os cachorros lambessem seu sangue. Assim a palavra dizia. E Miqueias teve uma visão, ele era profeta. Vejam que a palavra de Deus vem a mim. Então orou: ó Senhor Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo responder a esses sacerdotes que estão me esperando? Todos estão contra mim. Todas suas organizações se levantaram o acampamento contra mim. Agora eu estou perante o rei. O que eu devo dizer? E aí apareceu a visão. Suba ao combate. Mas eu vejo a Israel como ovelhas sem pastor. Aquele presbítero do distrito subiu e espancou o rosto dele e disse: aonde foi a palavra de Deus, o Espírito de Deus, quando saiu de mim? Vocês sabem o que Deus disse? Vocês sabem o que Deus disse? Ele permitiu que um demônio descesse e misturasse com eles, porque eles estavam fora da palavra. Para começar, eles estavam fora da palavra. Então veja, o que Deus permite nesses grupos e nesses lugares que eles se reúnem para supostamente estudar e ver sob os seus próprios raciocínios o que Deus quis dizer ali. Então Deus envia a eles um espírito do erro. Envia esse demônio e esse demônio se mistura com eles. Então se tornam ministros ou pessoas ungidas por esse espírito de mentira. A Bíblia diz que se não creem na palavra, se não crescem na palavra, eles lhes mandariam um espírito de erro para crer na mentira e ser condenada por ela. Viram o delicado que é não ouvir a voz de Deus em cada era e em cada dispensação? Se não receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, recebe um espírito de demônio, um espírito de mentira, e são condenados. Isso é mais delicado do que podemos explicar e falar. Não é questão de dizer, não, eu vou esperar da minha maneira, da minha forma. Eu quero que ele regresse. Por exemplo, os do irmão Bran e os do irmão William. Eu espero que nosso irmão William regresse e ele cumpra isso, isso e isso. Aí já está cumprindo o que aconteceu naquele tempo. Aí Deus já está lhe enviando um espírito de mentira. Continua dizendo: você veja que as pessoas que não receberam a sua mensagem não puderam continuar vivendo. Tinha chegado o tempo que haveria uma separação. Vejam que sempre tem uma separação, uma segregação no final de cada dispensação. Agora, vejam que nesse tempo final, essa separação não foi realizada na dispensação da graça.
E cada mensageiro representado nesses servos que desejavam arrancar o joio, mas ele disse, não vai arrancá-la, não aconteça que arrancando o joio, então o trigo vai junto e arranque o trigo também. Deixa crescer junto e no final enviarei os anjos ceifeiros. E isso é o que Deus está fazendo nesse tempo final. Agora continua dizendo, uns poderiam continuar vivendo, outros não poderiam continuar vivendo, porque tinha chegado o ciclo divino do juízo divino, onde não tinha misericórdia para a humanidade. Noé achou graça diante de Deus, por isso recebeu sua mensagem. E a mensagem dele foi a que fez a preparação para escapar do juízo divino. Mas também com essa fé, Moisés condenou o mundo que não creu, foram condenados por não crer. E os que creram foram salvos na arca, onde 8 pessoas entraram e se salvaram. De milhões de seres humanos, somente 8 pessoas. Agora vejam. Veja o que nesse tempo final, como o que aconteceu naquela dispensação ali no tempo antediluviano, vejam que os que não receberam a mensagem de Noé pereceram. Agora vejam nesse tempo final, vejam na mensagem Despertos à realidade do programa divino que foi pregado 19 de setembro de 2009 em Jalapa, Veracruz, México. Disse o nosso irmão Dr. William Soto Santiago, agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo necessita saber, conhecer qual é o programa divino para esse tempo no qual vivemos e estar trabalhando nesse programa divino. Tudo vai levar a Igreja do Senhor Jesus Cristo ao cumprimento da visão da carpa. Aí estará a parte culminante do programa divino, onde a plenitude de Deus vai estar manifestada no cumprimento da visão da carpa. Onde a coluna de fogo estará ali presente, isso é a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo em Espírito Santo. Vejam, em um escrito de uma caderneta aqui, o nosso irmão William nos disse assim, nesse escrito: as 7 eras e os seus 7 anjos desaparecem do cenário terreno, do tempo da noite, para a raça humana. E somente estarão vendo a estrela resplandecente da manhã, manifestada através do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino. O que os escolhidos de Deus estarão vendo nesse tempo final? A profecia trazida à vida, ou seja, encarnada no meio do povo. Porque os 7 anjos mensageiros se foram. O Dr. William Soto Santiago, esse poderoso mensageiro que trouxe as boas novas, as notícias, também se foi. Ele também se foi, porque ele disse, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, e quanto mais rápido eu as dei, mais rápido posso ir. Mas depois disse que no cumprimento da visão da carpa, ou seja, quando ele, o Senhor, estivesse realizando esse cumprimento, ele disse também que naquelas palavras ali, em agosto de 2017, e colocamos em uma caderneta, quando vejam o profeta mensageiro do 7º selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, isso é, a estrela da manhã, porque os demais mensageiros se foram, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral. E aí me verão novamente. Os amo muito, que Deus os abençoe. William, 13 de agosto de 2017. Vejam. Como essas linhas que ele escreveu, hoje nós as temos estado vendo cumprida
essa profecia viva no instrumento desse tempo final. Nesse mensageiro no qual Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias. Porque ali o Espírito Santo está falando. É o Espírito Santo que está falando, o que opera os ministérios. E depois, no cumprimento, no final dessa visão da capa, nós iremos ver o nosso irmão William. Claro que o veremos. Mas enquanto o Espírito Santo nesse tempo esteja nos trazendo tudo correspondente à fé do rápido, estarão vendo o irmão William, que é o Espírito Santo, que estava operando nele, o ministério naquela ocasião, o estarão vendo como podemos dizer. Em Jesus, vamos ver isso aqui, vejam, em Jesus estavam vendo a Moisés, estavam vendo a Elias e estavam vendo a Jó, estavam vendo a Adão, estavam vendo a Jeremias, a Isaías, estavam vendo todos os profetas, porque em Jesus estava a plenitude, estava todos os profetas. Veem ustedes algo allí que Deus estava em Jesus. Mas vocês vejam algo ali, que Deus estava em Jesus operando esse ministério messiânico. Mas vocês vejam que nesse escrito, vamos desviar um pouquinho aqui, esse escrito que ele escreveu para nós ali, que diz que no tabernáculo de Moisés, quando a coluna de fogo veio, e ele dizia que é igual igual a esse tempo. Deixa eu ver se tenho por aqui. Eu creio que eu trouxe, onde ele disse que em Jesus isso se cumpriu, mas não estavam os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, não estavam esses querubins de madeira de oliveira revestidos com ouro, que depois foram colocados no templo de Salomão. Mas ele disse que em sua segunda vinda, que representa a coluna de fogo vindo ao templo de Salomão, aí sim, nesse trono humano, sim, estão esses ministérios sendo operados pelo Espírito Santo, tão simples assim. Aí já foi falado algo um pouquinho mais claro. Agora vejam como nesse tempo final, assim como em Jesus viram, Isaías podia dizer, quando vejas o Messias sendo manifestado e Deus cumprindo as profecias messiânicas, aí me verão novamente. Viram o que é simples, como tudo é simples? Igualmente, o irmão Branham poderia dizer, quando vejam o cumprimento do que eu estou precursando, aí me verão novamente, porque tudo se resume em um, no Espírito Santo. Tão simples assim, mas vejam. Tudo isso, alguma pessoa que não esteja ungida pelo Espírito Santo pode pegar isso. Uma pessoa que não tem um ministério de profeta e menos um ministério messiânico pode se confundir e confundir as outras pessoas, pelo que terá que prestar contas a Deus. Não pode lidar com a palavra profeta a seu gosto e colocá-la aqui e lá. Com a letra, pode fazer, mas com o cumprimento não podem fazer. Por isso, não podem colocá-la onde lhes dê vontade. O escolhido, sim, coloca a palavra escrita e a palavra vivificada, a coloca bem. Por isso, esse grupo, página 254, que podem colocar a palavra bem, vejam, esse grupo é o grupo de escolhido. Se você não é o escolhido, não poderá, nem sequer poderá colocar bem a palavra escrita. E se não pode colocar bem a palavra escrita, vai colocar a palavra trazida à vida bem? Não consegue. O escolhido coloca bem a palavra escrita, e essa palavra escrita que está aí, essas profecias que estão escritas, quando recebem vida, o escolhido também a coloca no lugar, no seu lugar. E o que não é escolhido e que pelo seu raciocínio quer lidar com ela da forma que quer, então aí coloca a vaca comendo em cima da árvore. Agora, aqui continua dizendo, o nosso irmão William continua dizendo nesse escrito, vamos ler novamente. As 7 eras e os seus 7 anjos desaparecem do cenário terreno, do tempo da noite, para a raça humana, incluindo o Dr. William Souto Santiago. Se foi. E somente estarão vendo a estrela resplandecente da manhã, manifestada através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Ou seja, que tem que ser um mensageiro vivo.
Se o das 7 era, cada escolhido em cada era viu a um mensageiro, esse anjo mensageiro dessa era, como viu? Viu velado em carne. E já se foram. E como os escolhidos vão estar vendo a estrela da manhã? Encarnada também. Na era da pedra angular e dispensação do reino, anunciando um novo dia dispensacional, a dispensação do reino, e o sétimo dia milenial, onde a luz de Cristo, o sol de justiça, resplandece, e a igreja é vestida não da lua, mas do sol. Entre parênteses, ele escreve Apocalipse 12, do 1 ao 17. Do sol de justiça, não da lua, mas do sol de justiça, em sua segunda vinda, se veste da segunda vinda de Cristo, para obter a veste do corpo novo e assim estar revestido. Ele continua escrevendo. É como um homem que veste a sua calça e o seu paletó, mas por baixo dessa roupa tem outra roupa. E assim, debaixo do corpo físico, estará o corpo teofânico, que é o mais próximo da alma. Que escrito tão formoso. Depois vamos colocar no estudo. Nosso irmão William continua dizendo aqui, nessa mensagem Despertos à Realidade do Programa Divino. Ali também vai estar o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Ali também o reverendo William Branham vai chegar. E vão chegar os mensageiros das eras da igreja. Viram? Tudo isso já no final. Quando os escolhidos de Deus já tenham essa fé do rápido e essa fé esteja bem alta, ao nível que tem que estar. Vão nos visitar, todos os santos que hão de ressuscitar no último dia vão nos visitar. E no cumprimento da visão da capa. Essas são todas essas bênçãos para serem manifestadas. E também vão nos visitar os ministérios das duas oliveiras. Os ministérios das duas oliveiras, porque os milagres para o último dia correspondem às duas oliveiras, a Moisés e Elias. E ali vai estar Cristo em Espírito Santo. Cristo, o anjo do pacto, vai estar presente ali. E como esteve presente em cada era e em cada dispensação, através de um mensageiro, velado e revelado através desse mensageiro, encarnado e revelado através desse mensageiro. Então vejam, quando eles já vão regressar, a terceira etapa estará, e esse sétimo selo já estará na parte culminante, a parte final. Agora, vocês vejam que tem vários eventos proféticos que estarão sendo realizados para que também aconteça a ressurreição, como aconteceu com a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Tem que ser um ministério adotado, o qual poderá dar a sua vida e depois voltar a tomá-la. E o único mensageiro, o único profeta, além do nosso amado irmão e amigo e irmão maior, Jesus, vocês vejam. O segundo é esse instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Moisés e Elias nele, e o de Jesus. Agora, vocês vejam como o irmão mais velho dos escolhidos de Deus já provou que existe vida depois da morte. E aí vocês vejam algo muito tremendo. Eu creio que não tínhamos falado isso, mas vamos ver. Se eu tenho aqui, porque vejam que com o primeiro, ele foi lá. Vamos ver aqui. Ele foi lá e passou pelo paraíso. Eu creio que estou me estendendo bastante. E tuvo que morir para passar por allí. E teve que morrer para passar por ali e trazê-los. Mas foi somente uma estadia de 3 dias. Vejam, o Apocalipse 11 fala de 3 dias e meio e regressarão.
é a segunda pessoa que, estando viva, vai dar a sua vida e aos 3 dias e meio ressuscitará. Primeiro será a ressurreição dele, e depois virão os mensageiros, virá o nosso irmão William, virão os mensageiros depois da ressurreição desse mensageiro, desse ministério, desse instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias. Agora, eu não trouxe essa mensagem aqui, mas lá eu a tenho. Vamos continuar aqui. Para já ir terminando, porque já temos a próxima atividade aí pendente, bem pertinho. Continua dizendo. E, consequentemente, vai estar clamando como quando ruge o leão. Agora, vejam, nessa mesma mensagem que estivemos lendo, da maneira de um verdadeiro profeta, aqui ele nos disse, na página 31, diz assim: se o leão ruge, quem não temerá? Quando Deus fala, quem evitará profetizar? Quando Deus fala, o profeta clama. Sabem o que quero dizer? O verdadeiro profeta clama. Amigos, ele falou. Então, que todas as criaturas do seu reino, preste atenção no que disse. Se o leão pode reconhecer que algo errado está acontecendo quando ele ruge, toda criatura do seu reino fica em silêncio. E aí do lado ele escreve, leão, Apocalipse 10, do 1 ao 11. Até mesmo o elefante que pode destruir o leão, no momento, ele também presta atenção. O rinoceronte, o búfalo e feras que não temem o leão, mas ficam calados quando ele ruge, porque querem saber o que o seu rei quer lhes dizer. E quando Deus fala, o profeta clama. Então que todo o seu reino preste atenção. Deus falou que toda criatura do seu reino o escute. Aí ele diz, oremos, ó leão da tribo de Judá, levanta-te e ruge. Estás rugindo nesse dia final. Teus olhos não se fecham, está nos olhando, está vendo o pecado dessa nação que se crê cristã. Viu o seu pecado quando foi comprado com sangue precioso e vê como as denominações passam sua palavra por alto, como os falsos profetas mentem e negam a verdade de Deus. Ruge, leão de Judá, permite aos teus profetas clamar. Quando Deus fala, quem pode evitar ou profetizar? Do lado esquerdo ele escreve, o leão. É a palavra de Deus saindo da Bíblia e manifestando mediante o profeta. Como pode permanecer tranquilo? Se fizesse, explodiria. Ó Deus, permita ao seu profeta rugir a sua mensagem, rugir sua mensagem. Deus, e que toda criatura do teu reino preste atenção, que detenha, que as mulheres se detenham e se examine, que os homens façam o mesmo, que todo pregador que escute essa fita se detenha e se examine, porque o leão da tribo de Judá ruge e a verdadeira palavra vindo aos profetas os faz clamar. Arrependam-se antes que seja tarde demais. Deus, eu te entrego a mensagem nessa fita, nessa manhã, na presença dos que estão reunidos aqui, confiando que tu a provarás. E chamará a cada filho e filha de Deus que escute essa fita, sob o som da voz, que se arrependa, que antes que seja tarde demais. Agora nosso irmão ele continua dizendo ali, Cristo tem estado no meio da sua igreja, mas como cordeiro e como sumo sacerdote. Ele tem estado nessa posição durante as 7 eras da igreja e no tempo dos apóstolos, São Pedro e os demais apóstolos, lá na terra de Israel. Mas ele vai mudar de cordeiro a leão e de sumo sacerdote a juiz e a rei de toda a terra. Veio? Que ali ele estava como cordeiro. Viram? Que ainda não tinha mudado de cordeiro a leão, nem de sumo sacerdote a juiz. Agora, isso que lemos do irmão Branham, ele está profetizando
como ele faria e como essa palavra quando profética estaria traída fazendo à vida. quando fosse trazida E aqui à o irmão vida. William está dizendo E aqui, irmão, ele que está nos chegaria um dizendo momento que onde essa chegaria um palavra momento profética em que essa que foi palavra hablada profética que foi e que falada está em símbolos também e no que livro do também está em Apocalipse, símbolos aí no ele livro do está Apocalipse, mostrando todo aí lo que seria ele el está cumplimiento mostrando de tudo o que profecia, seria o cumprimento em dessa donde profecia, iba a cambiar de cordeiro a leão. onde ele ia E ele mudar disse, de "En cordeiro a esse leão." E cambio, ele disse, nessa já mudança, en el trono celestial no habrá sangre no para que las no personas trono puedan celestial obtener já la não terá salvación y vida sangue, eterna. para que as Já pessoas se habrá possam obter completado a salvação e iglesia vida del Señor eterna. Jesucristo A igreja do quando Senhor haya Jesus esse Cristo cambio. já estará E se completa estará começando quando ter essa uma mudança. nova E dispensação. estará começando Quando se uma estará nova começando uma nova dispensação. dispensação? Quando estará Quando ele começando se a nova levantou del dispensação? trono del Padre. Quando ele se levantou do trono do Pai. Quando parou o batismo e fechou a porta da dispensação da graça? Quando esse anjo forte clamou em alta voz que o tempo não existia mais, que a dispensação da graça tinha sido fechada. E vejam como começou essa nova dispensação com o cumprimento dessa palavra profética trazida à vida. Com esse mensageiro dispensacional, o sétimo anjo mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino. O irmão William disse ali, ainda tem sangue no trono e Cristo ainda está como sumo sacerdote no céu. O que vai fazer com isso? Vai continuar interpretando a palavra da sua maneira, da sua forma, quando o que Deus estava falando era a profecia, essa palavra profética, essa revelação do que seria quando ele fizesse essa mudança. Mas vocês vejam, quanto mais aproximava, mais ele falava, mais claro que isso estava para o futuro. Mas a pessoa tem que ter percepção profética, tem que ser um escolhido de Deus para entender essas coisas. Se não for um escolhido de Deus, por mais que leia, por mais que esquadrinhe, examine, não vai entender. Fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. E bem-aventurados os vossos olhos, porque viram essa palavra profética sendo trazida à vida. Agora ali ele diz, mas está preparando tudo aqui na terra, no meio da sua igreja, para essa gloriosa manifestação que ele vai ter. Está preparando o povo, no meio do qual ele vai realizar o cumprimento da visão da capa. Está preparando os instrumentos que terá. E o instrumento que ele vai usar nesse tempo. Deus estava preparando ao povo que estaria recebendo toda essa manifestação e também ao instrumento que estava no meio do povo, como Josué. O que no escrito ele disse, Moisés é igual o precursor de Josué. Bem, para mim foi um grande privilégio poder conversar com vocês nessa manhãzinha e já nos aproximamos à hora da atividade, na qual esperamos grandes bênçãos da parte de Deus, nesse tema que temos para hoje, o múltiplo cumprimento das Escrituras. Hoje é domingo, 20 de outubro deste ano 2024. Que Deus os abençoe e os guarde. Bom proveito os que vão tomar o café da manhã. E já nos veremos em alguns minutos na atividade que já temos programada, que vai começar às 9 da manhã, horário de Porto Rico. Que Deus os abençoe e os guarde. E temos visto nessa ocasião, um profeta é igual, é a palavra de Deus para seu tempo.